O que é que a gente falou? 99% dos casos da negação da conjunção e vai ser o ou. Então, seu primeiro passo na prova é fazer isso. Não adianta eu chegar aqui e já utilizar a saída dessa questão, porque na hora da prova você não vai adivinhar. Eu já conheço a questão, eu já sei que não vai ser essa. Então, seu primeiro passo é isso. Vai lá. Não tem na alternativa? Aí a gente vai ver o que, como eu já chamei a atenção, FGV, ESAF e VUNESP têm feito e nada impede que CESP, SESGAN Rio, IBFC, FCC passem a fazer. Então, ó, a negação de corro é não corro, a negação do I é o ou, e a negação de não fico cansado é fico cansado. Quando você utiliza o que a gente mais conhece e mais trabalha, a negação da disjunção, da conjunção é a disjunção, nego as proposições simples e coloco o ou, que eu vou para a expressão, não tem aí o não corro ou fico cansado. Você tem não corro e fico cansado. E a gente sabe que eu não nego i com i. Então isso aqui eu já sei que está falso. Não nego i com i, dá falso. Tem não corro ou não fico. Observe que tem o ou. Não corro ou não fico. Certo? Mas não tem não corro ou fico. Então eu já sei que isso aqui também está falso. Aí restaram dois se então. Aí se você não conhecer banca, não souber que isso tem acontecido, você diz, gente, será que eu enlouqueci? Vixe Maria, o nervosismo, vou fazer o quê? Ou deixar em branco, ou deve ter sido um erro aí, e você vai chutar. Ou você está seguro, se não tiver seguro, deixa em branco. Mas aqui, como a gente vai ver tudo, você vai estar seguro. Eu vou aproveitar até, antes de já explorar a questão, lembrar uma coisa que eu já podia ter falado. Os conectivos conjunção e disjunção ou disjunção exclusiva ou bicondicional, eles aceitam a que a gente chama de propriedade, equivalência básica, a comutatividade. Então, se isso aqui estivesse na alternativa, se estivesse correto, o não fico, não corro ou fico cansado, estaria correto se tivesse aqui fico cansado ou não corro. A mesma coisa na conjunção. Augusto Neto é professor de raciocínio lógico e gosta de língua portuguesa. É a mesma coisa que dizer, Augusto Neto gosta de língua portuguesa e é professor de raciocínio lógico. Certo? Augusto Neto é professor de raciocínio lógico se e somente se gosta de língua portuguesa, que é o bicondicional. Poderia ser Augusto Neto gosta de língua portuguesa se e somente se é professor de raciocínio lógico. E assim também para o ou. Então, conjunção, disjunção exclusiva e bicondicional, eles aceitam a ideia da comutatividade, porque às vezes cai em prova. Você acha, se tivesse aí, né, correto dessa forma com o ou, ele podia ter botado lá, fico cansado ou não corro. Estava correto, porque tanto faz. Pode ser o não P ou não Q, ou o não Q ou não P, tanto faz. A comutatividade vale, só não vale, a gente vai trabalhar isso muito quando estudar equivalência, a comutatividade só não vale para o condicional, para o se então. Mas vamos lá. Você fez o básico e não achou a resposta. Aí você tem que lembrar o seguinte. Qual é a negação do condicional? Se P, então Q. Qual é a negação? Equivale, então, a negação do bicondicional só um minuto, equivale
equivale a regra do Mané, Vera Fischer. É P e não é Q. Certo? Então, se a negação do bicondicional é uma conjunção, né? É P e, a conjunção I, não é Q. Eu posso dizer também que a recíproca é verdadeira, pô. A negação, que é assim que a gente vai trabalhar, a negação de P e não Q, ou seja, a negação de uma conjunção E, P e não Q, também equivale ao condicional, né? Se a negação do condicional é P e não Q, se eu negar P e não Q, vai dar o condicional. E essa ideia que a gente vai usar nessa questão, ó, e que tem sido explorada, como eu falei, por FGV, ESAF e VUNESP. Então, como você já sabe da regra do Mané, e você testou o e não tinha, você sabe que vai ser um condicional, que é a negação da conjunção, quando não é o é a condicional se P, então Q. Então a gente já vai ser objetivo. Eu vou chegar na expressão lá, ó, corro e não fico cansado, eu já vou dizer que corro é P, e já vou dizer que não fico cansado é não Q, porque eu já botei na forma P e não Q. Então eu sei que a negação do P e não Q é se P, então Q. Então na hora que eu botar a negação de corro e não fico cansado, vamos botar aqui, a negação de corro e não fico cansado, regra do Mané, é se corro, ó o Mané, então a negação de não fico é fico. Se corro, então fico cansado. Letra A. Então, você vai ter que treinar isso, porque não cai toda hora. É fazer em casa, rever. A gente vai trabalhar com isso ainda durante o curso. Mas essa é uma ideia que a gente tem que ficar em mente. Eu não nego ou com ou. A negação do ou só existe uma, que é o e. Certo? Não nego i com i. A negação do i é ou. Mas eu sei também que como a negação do condicional é a regra do Mané, a negação do condicional é uma conjunção, é o e. Então eu sei que quando eu negar o i com ou e não tiver resposta, eu sei que a resposta vai ser um condicional. Então eu já admito que é P e não Q na própria frase, na própria sentença, na própria proposição, para que eu já ache aqui, ó, o Mané, mantenho o corro e nego o não fico. Então, se corro, então fico cansado. Percebeu a diferença? Essa coisa a gente está falando, o concurseiro tem que ver tudo. E aqui a gente já falou, aqui a gente não vai estar negando nada não. A gente vai botar as questões fáceis, mas vai botar também as de nível mais alto. A gente tem que chegar na hora da prova, você tem que chegar lá e dizer, rapaz, Augusto falou nisso lá. Ó, fechei a prova. Ou não fechei, mas porque voltou a estudar um pouquinho, mas eu sei que o professor Augusto Neto falou disso em sala. Vamos embora, vem comigo.